Fala aí galera, beleza? Aviadores e aeronautas para vocês aí. Hoje estamos começando a aula número 2 do curso de navegação visual, né, com dentro da janela de piloto privado de avião. Essa aula vai ser uma aula que eu vou praticamente expor os métodos de navegação que existem, alguns deles, né, claro, trazer um pouco do contexto histórico da evolução das navegações aí. Enfim, dentro dessa aula vai ter dois métodos muito importantes para nós, que vai ser a navegação visual, né, que é a navegação por contato, e a navegação estimada, que é o que vai em si interessar para a aviação, né, para a navegação aérea. No caso, para piloto privado. Começando aí, história e evolução das navegações. Navegar é preciso, viver não é preciso. Essa frase ela foi escrita pelo poeta Fernando Pessoa em um dos seus poemas. Né? Esse daí é um poeta português. Mas embora ele tenha escrevido essa frase em um dos poemas dele, ela já vem da época dos romanos. Lá, quando os romanos estavam expandindo o seu império, o único método que eles tinham para isso eram as grandes navegações. Porém, os soldados romanos, eles tinham muito medo de navegar, até pelo histórico das embarcações, de quebrarem no meio do caminho, de embarcação sair para navegar e não voltar mais, eles eram muito receosos, né? E o general Pompeu, que era um dos cabeças ali do Império Romano, ele pegava e falava, navegar não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Ou seja, vocês precisam navegar, vocês precisam expandir o Império Romano. Sobrevivência de vocês, isso é o de menos. Né? Então, hoje a gente vê que não é bem assim. A vida é mais importante, com certeza. Mas, enfim, a gente tem que trazer um pouco desse contexto histórico para ficar mais prático de entender aí a evolução das coisas. Desde dos primórdios das grandes navegações aí, já utilizava as referências visuais. Né? Então, a gente vê aqui uma embarcação com duas pessoas aí utilizando montanhas, rios, né, uma sucessão de coisas que você pode utilizar de referência para você fazer a sua navegação. Opa, eu sei que quando eu estiver próximo daquele lugar eu vou ter uma montanha a 3.000 metros, vou ter um rio que passa entre um vale, enfim, tudo isso são referências que podem ser utilizadas na navegação. Navegação, questão de ANAC. Navegar é localizar e orientar, tá bom? Gravem isso, a ANAC sempre cobra, ela adora pedir essa questão. Qual é a definição de navegação? Localizar e orientar. De todos os métodos de navegação que nós vamos ver, nós estamos interessados na navegação aérea, certo? A navegação aérea, ela consiste em levar uma aeronave de um ponto até outro. Como que é isso daí? Você tem esta aeronave aqui que eu estou circulando em vermelho, por exemplo. A navegação dessa aeronave levou ela de Curitiba até Cornélio Procópio. Desta aeronave aqui levou ela de Paranaguá até União da Vitória. Eu peguei aí um mapa de malha aérea do estado do Paraná, tá bom? Só para dar alguns exemplos do que seria uma navegação. Então, a navegação é você levar uma aeronave de um ponto até outro. Você localiza e orienta. Localiza onde eu estou. Orientação, qual os caminhos que eu tomo para chegar até o meu destino. Como eu disse, o elemento localização é o local que nós estamos. E o elemento orientação é a direção que temos que seguir para até chegar ao destino desejado. Mais uma vez, lembrem disso. Navegar é localizar e orientar. Isso não cai na ANAC, despenca. Como eu digo, despenca. Logo, para você ser uma navegação, você tem que ter essa presença desses dois elementos, tá bom? Primeiro método de navegação que nós vamos ver aí. Navegação visual por contato ou praticagem. É uma navegação que se baseia em referências no solo para seguir as direções. Aí, por exemplo, tem uma foto de uma aeronave conseguindo visualizar o terreno. As referências utilizadas elas podem ser rodovias, rios, montanhas, ilhas, cidades, ferrovias, indústrias, chaminés, uma sucessão de coisas, né? E é o que o piloto utiliza como referência para orientar a aeronave até o destino que ele quer chegar em função da localização que ele está. A localização vai ser visual, ou seja, eu estou vendo que eu estou aqui. E a orientação, ele, em função do que ele ver no terreno, ele vai falar, eu preciso seguir, por exemplo, esta direção aqui. Ó. Ele tem normalmente uma carta WAC,
né? A gente vai ver no final do curso o que é essa carta WC, mas resumindo, é uma carta que ela dá uma riqueza de detalhes do terreno que você está, para você conseguir chegar no seu destino de maneira visual. E aqui, por exemplo, ele tem rios, né, cidades, então ele sabe que quando ele passar, por exemplo, acima dessas montanhas aqui, ó, perto desse rio, ao lado dessa cidade, se ele seguir nesta proa, ele vai chegar no destino dele. Então isso, por exemplo, é um exemplo de navegação visual que nós temos. É um dos modelos de navegação que estamos interessados, tá? Aqui para o piloto privado. E agora vamos ver o próximo método de navegação. O próximo método de navegação é a navegação estimada. O que seria uma navegação estimada? Você usa a indicação de 3 elementos do avião: a bússola, o velocímetro e um cronômetro, um relógio que vai ficar na sua mão ou no seu pulso, né? E aí eu coloquei aqui a imagem do Flight Simulator. Ó. A bússola está aqui, o velocímetro está aqui e o relógio está aqui. Existem aviões que têm relógio, existem outros aviões que não têm. Mas é necessário para navegação estimada o uso do relógio. Conhecendo a posição que você esteja, eu estou nessa posição. Quem tiver a orientação é a bússola. Né? A bússola fala, você está nesta direção, você está naquela direção. E aí, em função da direção que você está e da velocidade do avião, você sabe quanto tempo vai demorar para você atingir do ponto que você está até outro. É 100% preciso esse cálculo? Não. O avião vai ter influência do vento, vai ter variação de motor, né? Você vai dar um pouquinho mais de motor aqui, um pouquinho menos ali. A questão da pressão do ar vai influenciar também no voo do avião. Então, por isso que é estimado, você consegue estimar. Vamos supor, você colocou que demora 10 minutos para chegar e você chegou em 9, 9,5. Pô, é bom, é uma referência boa para você ter. E aí você vai cross-checando. Cross-checando é você verificar a teoria com o que você está vendo na prática ao longo do voo. Até o final, para ver se você realmente conseguiu chegar no seu destino. Junto com a navegação visual é o que a gente vai estar interessado para o PP, tá? Navegação estimada, portanto, utiliza instrumentos. Navegação visual é só visual. E lembrando que os instrumentos é a bússola, o velocímetro e um relógio. Não tem VOR, não tem NDB na navegação estimada. Não existe isso. De todos os métodos de navegação existentes, para navegação aérea, é o mais básico. Tá? É o mais básico de todos. Próximo método de navegação aí, navegação rádio. Também chamada de radionavegação. Ela utiliza ondas eletromagnéticas para orientar a aeronave em função da localização que ela está. Os principais métodos de navegação por radiofrequência é o VOR, DME e o NDB, né? NDB VOR. E aí a gente vê o exemplo de uma antena de VOR, tá bom? E aqui são dois exemplos, são dois instrumentos, na verdade, né, de VOR. Aí você tem CDI aqui no meio, uma sucessão de elementos de comunicação para você inserir a frequência. Essa navegação é uma navegação que vai ser utilizada no PC, piloto comercial. Tá? Para o piloto privado ela não interessa muito. Mas basicamente, em função da frequência que você coloca no seu rádio aqui, navegação, você tem uma antena no solo e aí eles ficam trocando sinais e em função da posição da aeronave e da antena, o piloto sabe se ele está ou não na rota que ele precisa estar. Tá? Então é um método de navegação aí bem difundido, mas como eu disse, a aeronave precisa de todo esse aparato aqui de coisas, se for o VOR, e mais uma antena que é localizada na estrutura dela. Próximo método de navegação aí, pessoal. Navegação eletrônica. Ela utiliza o apoio de equipamentos eletrônicos com computadores. O sistema de navegação inercial ele usa giroscópios, né, e acelerômetros. E com isso ele consegue saber a posição que a aeronave estava anteriormente, com velocidade, posição e sem utilizar nada externo. É só a variação as variações decorrentes do giroscópio e dos acelerômetros. Então aqui tem um exemplo de um sistema de navegação inercial, né, um instrumento que é instalado no avião para ele conseguir
através de um sistema de controle, calcular tudo isso. Então, como que é isso daí? Você tem um acelerômetro e um giroscópio, né? Com o acelerômetro e o giroscópio, ele processa todo esse sinal aqui e aí ele tem como saída a posição, velocidade e atitude. Parece muito simples eu falando, mas vocês não imaginam a calculeira de engenharia que é isso daqui, tá? É um negócio extremamente complexo, envolve equações diferenciais, várias mudanças de referencial. Você está num referencial, você gira, passa para outro referencial. Tá? Mas, em termo conceitual, você tem acelerômetro e giroscópio, e com os dados que são gerados ao longo do voo, de variação do acelerômetro, de variação de posição do giroscópio, você consegue saber por onde a aeronave passou, quanto que ela modificou de ângulo para a direita, para a esquerda, se subiu, se desceu, qual a velocidade que ela teve de tal ponto até tal ponto. Tudo isso um computador vai calculando em função dos dados de entrada do acelerômetro e do giroscópio. É bem interessante, é um dos negócios mais finos que existem aí do ponto de vista de navegação. Além disso, ela pode servir de complemento para o GPS também, que é um método muito preciso. Próxima navegação, navegação celestial. Ela utiliza os corpos celestes para referenciar-se e saber a posição. É um dos mais antigos métodos de navegação e tem o apoio de um sextante. Conforme pode ser visto aí, ó, o sextante ele era muito difundido, utilizado na navegação marítima. Então, como que é isso? Você tem, por exemplo, o Sol e eu estou numa determinada direção. Eu sei que se eu formar esse ângulo com o Sol, tal horário, eu sei que eu estou naquela direção, por exemplo. Né? Isso é um instrumento assim bem arcaico do ponto de vista de navegação, mas funcional. Era o que eles utilizavam de referência para navegação marítima e funcionava. Tanto que as grandes navegações foram utilizadas com base nisso daí. Último método de navegação aí agora, pessoal, que nós vamos ver, navegação por satélite. Tá? Navegação por satélite é o GPS. Ele é bem utilizado aí até para quem dirige, quer ir de uma cidade até outra, não conhece o caminho, vai na casa de um amigo, nunca foi, usa o GPS, ele dá a localização, né, a orientação que você tem que ir, vira à direita, vira à esquerda. Para o GPS funcionar, é necessário ter no mínimo 4 satélites, tá? Ao mesmo tempo, em função assim, o GPS ele envia um sinal para o satélite e em função desses 3 sinais recebidos, ele sabe exatamente a posição que você está. Tem 3 tipos de GPS, o Navstar GPS, o GLONASS e o Galileu. O Navstar GPS é o americano, o GLONASS é o GPS da União Soviética e o Galileu é o GPS europeu. Todo GPS ele tem um segmento especial, um segmento de controle e um segmento de usuários. Até por uma questão de segurança nacional, é bom você colocar as camadas de responsabilidade do GPS. Não tem sentido, por exemplo, liberar para a população civil o GPS de aplicação militar, que tem meio metro de precisão. Não faz sentido isso. O mais difundido no mundo e que a gente usa, que quase o mundo inteiro usa para fazer a navegação, para ir de um ponto até outro, é o Navstar GPS, que pertence aos Estados Unidos. E o GPS, outra coisa interessante, é que ele pode ser desligado a qualquer momento. O governo falou, ó, vamos desligar o GPS, e ele pode, e aí todo mundo vai perder o sinal e ninguém vai conseguir navegar. Um exemplo de desligamento de GPS foi no 11 de setembro. Tá? Simplesmente foi suspendido todos os voos que estavam no espaço aéreo americano, GPS desativado, teve que voar VOR, teve que voar NDB, né? Uma sucessão de problemas aí. Enfim, o país, como ele é dono da tecnologia, ele também consegue pegar e falar, ó, vou suspender temporariamente a tecnologia. Aqui, ó, esta imagem que eu estou circulando em vermelho é o exemplo de um GPS aeronáutico. Tá? A empresa que fabrica é a Garmin. O que ela tem de equipamento, relógio, GPS, instrumento de bordo para aviação é fenomenal. E, como eu disse, você também consegue aplicar o GPS na aviação. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Não esquece de dar aquele like no vídeo aí embaixo, tá bom? Seguem as nossas páginas aí no Instagram, Aviadores Aeronautas, Facebook, Aviadores Aeronautas, Aviadores Aeronautas no nosso canal do YouTube. Na próxima aula a gente vai começar uma parte mais calculativa aí do conteúdo de navegação, que são as coordenadas geográficas. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu!